essa roda de produtos disfarçada de arte, ela pode estar servindo para esconder sentimentos que você não consegue lidar. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Lip Ilustra. Eu sou o Felipe e hoje nós vamos falar sobre o livrinho do Bobbie Goods, mas agora de um jeito diferente, porque o Bobbie Goods está sendo um livro muito comprado e vocês veem que a internet está lotada de vídeo de Bobbie Goods. Mas temos coisas que precisamos conversar. Então eu trouxe hoje o Hélio, que ele é psicólogo, terapeuta. Ele está aqui hoje para a gente falar sobre essa febre dos livrinhos de colorir, até onde vai, até onde o nosso hobby ultrapassa o limite de ser algo criativo para se distrair, para diversão, e passa a ser uma coisa não muito saudável, né? Então, nada melhor do que um psicólogo para conversar com a gente sobre isso. Oi, fãs do Felipe, eu sou o Hélio, eu sou psicólogo clínico, eu atuo na área há mais ou menos uns 7 anos. Eu tenho uma especialização em psicologia clínica. O tema que o Felipe trouxe para a gente debater, ele é um pouco mais geral do que a gente pode pensar, envolve um pouco relações e consumo. Então eu acho que eu tenho coisas legais para falar para vocês e coisas meio assim, deprimentes também. Então fica com cautela aí. Já serve até como uma terapia para mim, porque vocês sabem, como eu acho que muitos artistas, né, a gente compra muitos materiais de arte, nunca está satisfeito com os materiais que a gente tem. Sempre tem novas coisas no mercado e a gente sempre quer tudo. E essa questão de querer tudo é uma coisa que vai perpassando a gente enquanto pessoa e vai afetando os nossos hobbies. Então, se você está comprando seus marcadores, comprando seus livros e está com um pouquinho desse sentimento, a gente vai aprofundar nisso hoje. Eu não posso negar que quando eu comecei a comprar os livros de colorir, eu fiquei encantado pelas canetinhas marcadores, que era a febre do momento, todo mundo estava usando e eu tinha que utilizar. Eu já conhecia os marcadores, mas nunca tinha utilizado, e essa foi uma oportunidade para eu começar a utilizar os marcadores. Só que não existe só um tipo de marcador no mercado, existem vários e de vários preços. E eu, como ilustrador, queria sempre experimentar os outros marcadores à base de álcool, com putter brush. Então não estava sempre satisfeito com o que eu tinha, com a quantidade de cores que a gente tinha. Às vezes a gente tem 80, mas diz não, 80 é pouco, é 120, não, 120 é pouco, é 200. Então é uma coisa que não para. E ela não para, e é interessante como ela vai pegando num ponto que é muito sensível na gente. Você trouxe assim uma questão que ela é muito sentida quando a gente está falando de compras e pessoas, que é se sentir incompleto. Que é assim, eu tô vendo esse produto aqui e a partir do momento que eu sei que ele existe, que eu não tinha antes, agora eu sou incompleto. É a partir de tomar o conhecimento daquela coisa que, onde é que estava isso que eu nem sabia, agora ela é uma falta. Ela passa a ser uma falta na hora que eu tô vendo ali na Shopee, na hora que eu tô vendo no vídeo, na hora que eu tô vendo em todo canto. Então, é interessante que uma boa parte desse sentimento de se sentir incapaz ou incompleto também tá ligado a tudo que a gente vê. E quanto mais a gente vê, mais incompleto. E a gente vê muito isso no TikTok, todo mundo tá acesso à internet, então é direto. O algoritmo jogando pra gente vídeos de Bobbie Goods, de pintura, pinturas perfeitas, coleções imensas. Então tem essa necessidade, acaba fazendo com que a gente sinta essa necessidade de ter também vários tipos de livros de colorir, de várias marcas, de ter vários tipos de materiais de pintura, vários tipos de marcadores, e cria uma necessidade que ela é falsa. Pra gente pintar um livro de colorir, a gente não precisa de marcadores, a gente pode pintar até com carvão, com lápis de cor, com canetinha hidrocor, com aquarela, tanto que eu faço vídeos aqui pintando em aquarela para mostrar para vocês que os livros de colorir, não necessariamente, eles só podem ser pintados de marcadores. Tem até uma criança, que é aluna minha, que tá com um livro de Bobbie Goods, e aí eu disse, tu não vai pintar? Não, porque eu não comprei ainda as canetinhas. Eu, não, mas você pode pintar de lápis de cor. E a criança de 4 anos, não, disse que só podia pintar o Bobbie Goods se fosse com as canetinhas, marcadores, não. E aí começa a ser uma diferença grande, que tinha antes e hoje ela tá nublando um pouco mais, que é entre o ser, o ter e o fazer. Como assim? Quando a gente está falando da expressão artística, assim, enquanto um hobby mesmo, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer criar, a gente quer produzir.
Só que tem um momento assim que a gente começa a, enquanto pessoas, enquanto sociedade, acho que você vai identificar isso, que a gente passou a apertar botões. Sim. Como assim? A gente começa a assistir a TV, a gente começa a ir pro videogame, a gente começa a estar no celular, e todas as nossas interações, os nossos lazeres são muito enquanto espectadores. A gente escuta música, a gente assiste o que está na TV, muitas vezes a gente tem uma posição passiva. E você produzir alguma coisa, você desenhar, você esculpir, você criar, é uma coisa que pode vir se perdendo. E é um dos hobbies mais assim saudáveis que pode existir para uma pessoa. São os hobbies que não deixam muita ligação entre apenas uma sociedade ou um indivíduo que consome, aquele que está ali comprando. Era para ser uma expressão, só que a partir de agora, quando tem a venda do produto, começa a ser não só o que eu crio, mas o que eu preciso ter para criar. E quando é que a gente começa a perceber que a gente tem um hobby e esse hobby já não está sendo mais servido como um hobby pra gente e sim está passando a ser uma coisa nociva? Em que momento eu tenho que ter essa alerta e dizer, epa, eu acho que isso não está sendo legal para mim, porque isso aqui já não está sendo hobby? Porque eu vejo que tem muita gente se cobrando, né, fazendo dívidas, comprando canetinhas super caras, parcelando para poder ter essas canetinhas, sem poder ter, porque tem que ter por algum motivo que ela acha que tem que ter, que ela nem precisa ter. É interessante porque não precisa, só que ao mesmo tempo precisa. É engraçado porque a pressão que vai sendo feita, ela é muito cultural. Você em teoria não precisa, mas você começa a se sentir mal quando a pessoa do seu lado tem e você não tem. E é constantemente te lembrar do quanto você pode estar passando mal por aquilo. Então, antes de eu devagar muito a responder a tua pergunta, quando é que eu começo a enxergar que isso é um problema? Vamos parar para falar sobre sentimentos. Quem diria, né? O psicólogo vai falar de sentimentos. Vamos falar do que é que acontece antes da compra. Vamos falar dos milissegundos, dos segundos e dos minutos que precedem aí a compra. Vamos imaginar, você que está aí assistindo, que você está em um site de compra, qualquer. De repente, você vê um produto. O que é que tu sente quando vê aquele produto? Parece uma pergunta muito besta, mas eu acho que todos nós conseguimos nos acusar de fazer o seguinte. A gente tem um dia onde a gente não está fazendo nada, a gente está entediado. Sim. E a gente está curtindo o nosso ócio. E a gente está lá passando no nosso ócio, ouvindo música, fazendo tudo. E a gente passa por um site. E a gente começa a ficar mais entediado. Aquele dia marasmo, que não tem nada. E você começa a passear em sites e tudo. E o tédio vai aumentando. Nada pra fazer. Nossa, que dia ruim, que dia assim. Aquele domingo que é fora de domingo, que dura o tempo todo. Aí quando você para pra ver alguma coisa que você pode comprar, começa. Ansiedade? O coração acelera? A gente vai dizer como sendo uma empolgação. A gente não começa dizendo como sendo uma ansiedade, fica empolgado. embora seja. É empolgado, E a partir daquele momento começa uma espécie de namoro ali com aquele produto, que você começa a olhar assim. E começa a imaginar, isso, quando eu tiver isso, vai ser tão legal porque eu vou fazer isso, aquilo. Sim, você começa a fazer uma coisa que é muito interessante, que é fantasiar. Você começa a criar toda a narrativa que existe com aquele produto que você nem comprou. E nessa narrativa, olha como é engraçado, a gente está sempre feliz. Sim. Nunca a gente vai estar insatisfeito com o que a gente vai comprar, sempre a gente está... Não. E olha como o contraponto ele é grande. Eu tô entediado, eu tô ansioso, eu tô... Qualquer sentimento negativo que eu posso colocar aqui que eu não quero lidar ou suportar. E a partir do momento que eu me relaciono com uma coisa que me dá essa fantasia, eu começo a desejar aquilo. É por isso que quando a gente se relaciona com qualquer produto que a gente pode comprar, a gente está falando da execução de uma fantasia. A gente começa a fantasiar como eu uso com aquele produto, a gente começa a se sentir bem naquela fantasia e a gente quer comprar aquela fantasia. Aí o produto chega. E aí entre o que a gente fantasiou e o que a gente tem uma diferença. Sim. A gente pode até ficar satisfeito, mas nunca é aquilo exatamente que a gente fantasiou. Sim, porque aquele marcador que a gente comprou não é uma base de álcool.
não é o que tem a ponta brush. Não é o que tem 160 cores. Ou pode até ser. Mas depois que você começa a usar e começa a se tornar cotidiano, começa a se tornar repetitivo, o TED volta. A mesmice volta. E aí tudo aquilo que a gente comprou já não é tão novidade, tão prazeroso quanto naquele primeiro momento. E aí o TED volta. Eu acho que todo mundo consegue se conectar com isso. Eu me acostumei ao produto que eu tenho e que eu comprei. Com certeza. E é o que eu faço com ele. E aí no TED eu vou para o site. Procurar Eu vejo outro produto. outro produto. A fantasia volta. Eu quero comprar de novo. E não para. É aí onde a gente pode ver que a relação começa a ficar problemática. Na realidade, quando a gente está comprando qualquer coisa, a gente está tanto se aproximando de algo quanto a gente pode estar se distanciando. Na hora que eu estou me aproximando, eu posso estar comprando um produto que eu realmente quero e que eu preciso. Eu posso estar desenvolvendo uma nova capacidade, um hobby meu, tudo isso existe. Eu posso realmente usar para fazer alguma pintura, alguma coisa que vai ter uma textura, que eu posso fazer algo que é diferente, aquilo realmente faz sentido. Mas o que a gente deve ter atenção é sobre os sentimentos negativos que podem existir antes da compra. Porque às vezes a gente não se toca que essa roda de produtos disfarçada de arte, ela pode estar servindo para esconder sentimentos que você não consegue lidar. Tédio, cansaço, ansiedade, vida ruim. Então, se eu pudesse dar uma dica assim, para prestar atenção no que é que acontece antes de você comprar. Quais são os sentimentos que estão ali? Isso ajuda muito. Legal. E o interessante também, falando desse negócio de compras, os livros de colorir, quando lançou, né, a febre, agora, né? Porque já, os livros de colorir já tinha sido lançado antes, isso já existe há muitos anos. Mas quando veio agora a febre do Bobbie Goods, ela veio atrelada aos marcadores. Então você não compra só o livro de colorir, você compra os marcadores também. E não são qualquer marcador. Aí vem atrelado aos marcadores à base de álcool. E não é qualquer marcador à base de álcool, são os que tem ponta brush. Tá? E não são todas as cores que ficam legais, tem que ser as cores em tons pastéis. E tem um detalhe, os marcadores ele têm vida útil, eles acabam. E livros de colorir Bobbie Goods que a gente compra, ele não tem páginas especiais para marcadores. Eles absorvem mais a tinta do marcador. Então, consequentemente, seu marcador vai ter uma vida útil menor do que se você estivesse utilizando ali um papel adequado para marcadores. Então, fica nesse ciclo. Você vai comprar livro, que tem que comprar marcador, o marcador vai acabar, você vai ter que comprar novos. Você nunca vai estar 100%. Sempre vai estar faltando alguma coisa. E se desprender de que só pode pintar se for com marcadores. Porque o hobby de pintura é para ser algo relaxante, algo desprendido, algo para você usar a criatividade de fato. Utilizar o material que você tiver acessível a você. Se você tem marcadores, use os marcadores. Se você não tem, não é porque você não tem os marcadores que não pode exercitar a criatividade, pintar com outros materiais, misturar materiais, usar aquarela, usar tinta guache, usar sua tinta acrílico, usar giz de cera escolar. Não é importante, gente, no livro de colorir é usar a criatividade e você relaxar e não ficar bitolado em querer fazer a melhor pintura, tentar fazer igual aquele artista que lhe ensinou a fazer aquela textura, porque aquele artista que ensinou a fazer aquela textura, ele já tem, anos de prática. Então, às vezes, você não vai conseguir fazer do mesmo jeito na primeira vez, porque nem aquele artista conseguiu fazer aquela textura linda na primeira vez. Então, não se cobre ao você ver um livro colorir todo lindo, cheio de sombras, técnicas maravilhosas, e você for fazer o seu pela primeira vez e não sair daquele jeito, não se frustre, porque faz parte, não é da primeira vez. Aquilo ali não é a primeira pintura que ele está fazendo na vida com os marcadores. Uma coisa muito delicada que a gente quer fazer e que é muito difícil quando a gente para pensar sobre o que a gente quer fazer quando se trata de pintura, quando se trata de marcadores, a gente quer não se comparar e a gente quer se sentir bem. Sim. Esse é o desejo que, assim, você quer olhar pra você e racionalmente você sabe, você tem a ciência de que eu sou um iniciante, eu não preciso comprar tudo isso. Essa outra pessoa que tá do outro lado do vídeo tem anos de experiência, como você falou.
E é uma mensagem que a gente tenta a duras penas internalizar. Mas tu já parou pra pensar como é difícil? Sim. A gente fala, repete. Aí a gente sentou ali na cadeirinha, vai pro YouTube, vai pegar uma fonte de inspiração e ver o artista plus em relação a você, que geralmente a gente pensa isso. E aí começa a bater. Você nem pediu, mas bate. Sim. E isso é bem nocivo. Eu, como ilustrador, sempre estou cercado de obras incríveis, tanto em todas as minhas redes sociais, no YouTube, no TikTok, no Instagram. Então é um exercício contínuo que eu tenho de autocrítica, de sempre comparar o meu trabalho com meus trabalhos, não comparar o meu trabalho com outros, porque ele tem uma outra vida, uma outra experiência, acesso a outro conhecimento, a outros materiais em outro país, com a outra economia, coisas que são muito baratas para eles e para a gente é muito caro. Então, não tem como se comparar com os outros, sempre se compare com você, com sua página. Olha a página anterior e compara com a nova página, e não com a minha página. Sabe uma coisa que pode ajudar muito quando a gente quer fazer esse movimento, a gente quer ter um empoderamento maior e um olhar mais tranquilo sobre como é que a gente produz, em que ponto a gente tá, do que a gente faz, tem muito uma questão de grupo. Olha como é louco você parar pra pensar. Eu tenho toda uma sociedade, uma comunidade ali de artistas, e a gente pode colocar qualquer outra prática humana, mas vamos colocar de artistas, que já me exerce uma pressão sem eu nunca pedir. Então, assim, o sucesso do outro ele não existe para cancelar você, mas ele exerce essa pressão. É uma pressão que vem muito de fora. Eu acho que é muito importante a gente parar para tentar lutar uma batalha como essa e não partir de uma perspectiva também que vai ser do seu e excluir o outro. Porque se essa pressão também é colocada por uma sociedade que é pautada em mercado, pelo outro, o sucesso do outro, que coloca só o que dá certo ali no Instagram, então nas redes dele, verdade. e eu não pego todo o processo que é errado, que é difícil. Exato. Então o que é que acontece? O outro só tem insucesso. Quando a gente tem uma comunidade que assim... A gente só vê os acertos. A gente não tem acesso aos erros dele. Quantos vídeos são os que você coloca assim, quando a gente vai colocar desenhos ou pinturas com marcadores, os que dão errado e como a gente conserta? Você colocou um? Recentemente num vídeo que era, salvo engano, com um telhadozinho branco. Sim, foi. Eu tenho um vídeo, há uns 2 vídeos atrás, eu tava pintando e aí vazou uma gota do meu marcador branco, da minha posca. Caiu uma gota, ali podia ter arruinado o trabalho. E aí é que tá. Eu acho que aquilo ali tem um processo muito humano que é de entender uma pessoa que pode ter você como referência como uma pessoa que erra. Como uma pessoa que não necessariamente está sempre no acerto, sempre com o melhor produto e tem aquilo. E a gente podia parar para pensar, puxa, como é que eu amparo o erro das pessoas que estão ao meu redor? O artista que não publica. O artista que é só para ele. Esse cara não tem comunidade, muitas vezes não tem. Tem quando você tem uma sala de aula, tem quando você tem alguma atividade em grupo, mas o fato de não existir comunidades para isso torna mais difícil eu me sentir amparado. Então, assim, quer se sentir melhor quanto a não ter os melhores marcadores, a todo esse tipo de coisa, não ter os melhores produtos, não ser o melhor artista, perceber que você é uma pessoa incompleta, se relacione com pessoas incompletas como você. Bem interessante. Pois, gente, olha só, esse foi o bate-papo de hoje que a gente falou. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, que você tenha refletido, te ajudado caso você esteja se sentindo sob pressão, ou você comprou o livro cheio de expectativas com os marcadores e deixou de lado por não achar talentoso o suficiente para pintar, porque tem gente que não está comprando e nem pintando por causa dos outros que estão bonitos. Eu não vou pintar porque... quando eu ver o dos outros, coisa mais linda, os meus vai ficar horríveis, e acaba não se dando essa oportunidade. E se você quer, gente, ver mais vídeos desse tema, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar um link aqui para vocês poderem estar em contato com o Hélio, caso vocês precisem fazer alguma terapia, ele atende. E, gente, eu espero vocês no próximo vídeo do Lip Ilustra, com mais ilustrações, mais dicas de ilustrações. E, Hélio, pode se despedir do pessoal. Tchau, fãs do Felipe. Até talvez uma próxima oportunidade. Fiquem bem. E até mais, pessoal. Bye, bye.